Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando essa mensagem, então já fica meu cumprimento para você. Hoje trazemos mais uma mensagem para você, para edificação da vossa alma, da nossa alma, e para que sejamos conduzidos sempre no caminho certo. E como sempre digo, esse é o caminho que prega a verdade do Evangelho para você, trazendo o Evangelho à luz da própria Bíblia, sem invenção, sem disse-me-disse. Amém? E a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é a verdadeira porta e eu. Como assim, irmão Romulo? Por que disso? Temos hoje muitas campanhas onde colocam várias portas, portas de Jerusalém, ou dentro de igrejas que colocam-se portas para você passar, onde você... teus problemas vão se findar, enfim, inventam vários discursos para iludi-los e pregar um evangelho errado. Porque a porta é uma só. A porta é Jesus. E a porta ela não foi substituída, não passou por reforma, mudança, nada. A porta continua a mesma. Porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou algumas versões, e eternamente. Então Jesus é o mesmo. Então vamos começar a mensagem lendo o texto de Mateus capítulo 13 e 14. Que diz: Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão, e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Eu falei porta, né? Mas você entendeu que portão, porque essa versão ela é mais próxima aos manuscritos originais, como sempre digo aqui no canal. Antes de prosseguirmos, deixe seu like, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que ela tenha alcance, para que vidas venham ser abençoadas. Amém? Vou ler esse mesmo texto na versão que os irmãos estão acostumados. Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, amados, como eu disse aqui, essa porta é Jesus. E ela não passou por mudança, reforma, substituição, não. Ela continua mesmo. Como eu citei Hebreus 13, 8, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não há mudança. Na Epístola de Tiago diz: em Deus, o Pai das luzes, não há sombra de variação e nem mudança. Deus é imutável. Então se entenda bem, amados. Se Ele estabeleceu regras desde o princípio da criação, pelo poder da sua palavra, não há ninguém que possa mudar isso. Você pode não aceitar o Evangelho, mas é o Evangelho dessa forma. Deus não muda. Ainda que eu arranque alguma coisa daqui para agradar a mim ou a alguém, quem quer que seja, eu vou estar mudando só apenas a letra. Mas entenda que o fundamento espiritual já foi estabelecido por Deus e ninguém pode alterar. Ninguém. E a Bíblia diz em Apocalipse, que diz: quem tirar qualquer coisa do livro desta profecia, ser-lhe-á tirada da árvore da vida. E quem acrescentar qualquer coisa no livro dessa profecia, lhe sobrevirão todas as pragas descritas neste livro. E é este livro. Quando a Bíblia cita isso em Apocalipse, ele não fala só do que está escrito em Apocalipse, é em toda a palavra de Deus. Amém? Entenderam a gravidade quando há mudança? Quando alguém quer maquiar o Evangelho, te iludindo, prega-se tudo, prosperidade, enfim, não vou citar muitas coisas aqui para não fugir do assunto, nem a prolongar a mensagem. Mas prega-se sobre tudo, menos sobre a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Eu tenho que morrer todos os dias. Quando a gente se batiza, a Bíblia fala que morremos no batismo simboliza a morte de Cristo, para que Ele viva em nós. E Paulo, em uma de suas epístolas, ele fala:
somos entregues à morte todos os dias para pregar o Evangelho, para pregar a verdade. Somos levados para o matadouro como ovelhas todos os dias, quando se prega a verdade. Porque muitos questionam. Mas a verdade de Deus é imutável. Então hoje igrejas pregam-se campanhas diversas, campanhas prometendo uma infinidade de coisas. Eu posso citar aqui, ficar uma hora citando aqui, sei lá, várias coisas, mas não vou fazer isso. Mas não se prega salvação. O que é salvação? É arrependimento. Se eu vivo uma vida errada, conturbada, eu tenho que mudar a minha vida. Porque arrependimento é mudança de direção. João pregava: eu os faço a imersão para que se arrependam dos vossos pecados e se voltem para Deus. Porém, aquele que vem após mim, do qual não sou digno de levar as sandálias, ele vos imergirá no Espírito Santo e no fogo. No fogo. Amém? Então o Evangelho não é fácil. Quem prega o Evangelho fácil está iludindo você. Está se enganando, trazendo maldição para si mesmo e para os demais, quem ouve. Porque, como eu já disse aqui antes, no canal, em certa ocasião, Jesus não veio facilitar a nossa vida. E ele está mais do que certo. Porque ele é justo, porque ele se esvaziou de sua glória, veio a este mundo, viveu entre nós em carne, foi morto no Calvário, derramou o seu sangue para nos resgatar para o Pai. Então, amados, o Evangelho é algo muito sério. Então, aquele que vos engana, ele está se enganando, achando que está levando benefício, mas no final do tempo, ele vai se acertar com Deus. E esse canal é para trazer a verdade do Evangelho para você. Amém? Então vamos dar continuidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 2 ao 4. Diz: na verdade, recusamos-nos a usar métodos vergonhosos e sorrateiros, empregando fraudes ou distorção da mensagem de Deus. Ao contrário, anunciamos de forma inequívoca ou sem engano o que é a verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Por isso, se nossas boas novas estão encobertas, elas se encontram encobertas apenas para quem está se perdendo. Essas pessoas não confiam porque o Deus do Olam Hazard, ou deste século, ou desta era, o Deus desta era, ou deste século, cegou-lhes a mente para impedi-las de ver a luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias, que é a imagem de Deus. Então, vou ler novamente só o primeiro versículo. Na verdade, recusamos de usar métodos vergonhosos e sorrateiros, empregando fraude ou distorção da imagem, da mensagem de Deus. Então aqui, amados, eu trago o Evangelho à luz do próprio Evangelho, à luz da própria Bíblia. Sem engano, sem falsos discursos. Para trazer luz ao vosso entendimento, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. E você tenha clareza, enxergue a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho é você se arrepender todos os dias. É você se lavar no sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, todos os dias. E lutarmos pela nossa salvação a cada instante do dia, da noite, de qualquer momento. Porque não é fácil. Como eu sempre digo aqui, né? Às vezes você mate 1 leão, 2, 10, 20 leões por dia. 30 leões, 1000 leões por dia, se necessário. Mas se mantenha debaixo da graça de Deus. Se mantenha firme no seu propósito com Deus. Procure ler, estudar a Bíblia e conhecer a vontade de Deus dentro das palavras de Deus, para não ser desenganado. Amém? Segunda Coríntios 7:10.
que diz: suportar a dor do jeito que agrada a Deus produz o abandono do pecado e a volta para Deus, que conduz à salvação. Não há remorso nisso, mas suportar a dor de forma do mundo produz apenas morte. Então veja bem, amado, a primícia do Evangelho é o abandono do pecado. Eu não posso julgar você, não cabe a mim, só Jesus já tem esse poder de julgar os vivos e os mortos, isso está na Bíblia. Mas eu tenho obrigação, dever de falar sobre o pecado. E se você está em uma vida de pecado, você está sendo conduzido à morte. Se você não ouve uma mensagem que te alerte sobre o pecado, você está sendo enganado e conduzido à morte. E essa morte não é só morte física, não. É a morte espiritual, que é muito pior, porque é eterna. Amém? Então entenda. Então o Evangelho fala sobre arrependimento. João pregava: arrependei-vos. Jesus pregava: arrependei-vos. Os apóstolos do primeiro século pregavam: arrependei-vos. Por que o Evangelho de hoje tem que ser diferente? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, irmão, então todo domingo eu vou ouvir sobre arrepender? Sim, se necessário, sim. Na minha igreja, qualquer outro lugar, sim. Eu tenho que te alertar, estamos vivendo os finais dos tempos. Mas o detalhe maior é e o agora, como eu já preguei aqui antes. E o agora, e o momento. A gente não sabe a hora da nossa partida, somente Deus. Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados para isso? Será que eu tenho entrado pela porta estreita todos os dias? A verdadeira porta, que é Jesus. Quando eu falo entrar pela porta estreita, você está sob o mandamento de Jesus, sob seus mandamentos, debaixo do que ele orienta e ele fala. Amém? Não há porta isso, porta aquilo, não existe isso, amados. Isso são falácias, engodo para enganar vocês. Amém? Vamos prosseguir aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15, que diz: não há nada de surpreendente nisso, porque o próprio adversário se faz passar por anjo de luz. Portanto, não é grande coisa que seus colaboradores passem por servos da justiça. Eles receberão o que suas obras merecem. A apostasia muitas vezes já está dentro da igreja e a gente não acorda, não se atenta para isso. Só que a Bíblia fala que o próprio adversário se transforma em anjo de luz para enganar os servos de Deus, os filhos de Deus. Só que eles receberão o que suas obras merecem. Que se passam muitas vezes por mensageiros da justiça de Deus. Só que são engodos, porque não pregam a verdade do Evangelho. Pregam mentiras disfarçadas de verdades, isolando textos bíblicos, como já ensinei aqui, né, para aquilo que inflam seus egos e enganam vocês. E não fala o objetivo do Evangelho, que é o abandono da nossa velha natureza. E buscarmos viver segundo a vontade de Deus a cada dia, a cada hora, a cada minuto de nossas vidas. Então essas pessoas, elas estão trazendo coisas ruins para si mesmas. E como eu falei, a verdadeira porta, Jesus é o mesmo. Ela não passou por reforma. Igual eu preguei aqui em certa ocasião, né? Em determinado lugar, o pastor e a pastora, eles têm uma união estável. Isso é reconhecida pelo Estado no Brasil. Só que Deus não reconhece isso. Deus, se você coabita com alguém, você mora junto com alguém, você tem que estar casado. A partir do momento que eu não estou casado, eu estou vivendo em prostituição com aquela pessoa. É adultério, irmão? Não. Adultério é quando uma pessoa casada sai com outra pessoa fora do seu cônjuge. Isso é adultério.
Agora, se ambos vivem juntos, mas não são casados, eles estão em prostituição. Então eles têm que se arrepender dessa vida, se consertar e continuar o seu ministério. Agora entenda, amados. Uma vez o poço envenenado, o seu ministério está ruim. Se eu tenho um poço envenenado, eu não posso servir água boa para os outros, porque o meu poço está ruim. Então tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Então muitas coisas que surgem na sociedade é um jeitinho que o adversário deu para enganar o povo de Deus. Só que foge da palavra de Deus. E se não está de acordo com a palavra de Deus, está errado. Amém? E para fechar a mensagem, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz: mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, o evangelho, diferente das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Que isso, irmão, amados, está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu sempre cito todos os versículos e deixo escrito aqui na descrição da mensagem, para que você possa ler na sua própria Bíblia. Na versão que vocês estão acostumados, se chama anátema. A palavra anátema significa excomungado, maldito, amaldiçoado, dentre outras coisas. Então a pessoa que prega outro evangelho, que não é a nossa morte diariamente com o batismo, a imersão nas águas, para mim levantar nova criatura, e Paulo ilustra muito bem, dizendo que morremos com Cristo no nosso batismo, a semelhança do batismo de João, para que a sua ressurreição viva em nós. Então olha como é que é profundo isso. Então se eu morri para mim mesmo e surgir para Deus, para o Messias, então tem que viver de acordo com o que o Messias fala, o que o Messias ensina. E não segundo o meu bel prazer, enganando-vos, não. Esse canal é para trazer a verdade, irmão. Então por isso eu sempre cito os versículos bíblicos, textos e contextos. E se os amados entenderem bem, eu sempre cito diversos versículos com o mesmo conteúdo, com o mesmo significado, dizendo praticamente a mesma coisa, para que os irmãos entendam. Quando você aborda um assunto, é bom, vamos falar de um livro, de um tema comum, que seja, né, dia a dia, clima, tempos, coisas. Então é bom ler diversos livros, para você ver visões diferentes, você se posicionar, você formar a tua opinião embasado em alguma coisa. Então aqui eu trago o embasamento na palavra de Deus. O verdadeiro evangelho não se via. Se você ler todo o evangelho, como eu falei aqui, em todo o Novo Testamento, você não vai ver campanhas, nem no Antigo Testamento, campanha disso, campanha daquilo, campanha daquilo outro. Não existe isso. Isso é um evangelho pregado fora das Escrituras. Fora das Escrituras, porque você não vê isso. Você não vê Pedro, Paulo, Tiago, Judas, Timóteo, Barnabé. Não, irmão, a igreja precisa fazer campanha disso. Não, você não vê isso no Evangelho. Amém? Então, esse é o Evangelho verdadeiro. É o buscar a Cristo, me arrepender todos os dias e buscar a viver segundo a sua palavra, segundo os seus mandamentos, segundo a sua lei. Amém? Então entenda de uma vez por todas. A verdadeira porta é Jesus. Não existe campanha de porta em lugar nenhum. Quem faz está pregando outro evangelho que não esse. Amém, amado? Então é muito sério. Eu me preocupo com isso. Porque a minha família, nós fomos enganados muitas vezes.
A gente vai para seminário, estuda. Como eu fui para seminário, não concluí o seminário. A gente estuda, depois a gente começa, e hoje em dia com a facilidade de termos Bíblias, né, com mais próximo dos manuscritos originais, a gente começa a ler, estudar, e começa a buscar a direção de Deus, e começa a entender o Evangelho de verdade. Fala, não, está errado, aí você deixa de ser enganado. Aí você vem para ensinar as pessoas. Amém? Então, amados, que Deus possa falar profundamente no seu coração, porque eu creio que falou já essa mensagem. Amém? Vamos orar. Senhor, eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, Senhor, porque a Tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, a ponto de penetrar e dividir alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, que o Senhor venha penetrar em cada coração neste momento, em cada mente, Pai, e trazer luz, ó Deus, ao coração e à mente de cada um, Pai, e descobrir a intenção de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa revelar o caminho de cada um, ó Pai, e o Senhor possa, ó Deus, trazer salvação, ó Deus, libertação, cura, em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai, para que vidas venham ser verdadeiramente salvas e libertas, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe esta noite, abençoe este dia, Senhor, de cada um, que possamos ter um final de sábado, um domingo abençoado, na Tua presença, debaixo da Tua graça e misericórdia. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, finalizamos por aqui, por hoje, a mensagem. Gostaria que você deixasse seu like mais uma vez. E compartilhe, amados. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que o verdadeiro Evangelho venha chegar às mentes, aos corações, e eles venham ser libertas, salvas e curadas em nome do Senhor Jesus. Amém? E antes de encerrar, falar mais uma vez aqui sobre a Bíblia que eu estou rifando. Por que rifa, amado irmão Romo? Porque eu estou com um projeto que futuramente, até o final do mês, eu vou estar falando qual é esse projeto, né? Então eu preciso arrecadar fundos, né, para executar esse projeto na íntegra, né? Então está aqui a Bíblia Judaica completa, aqui eu uso para pregar aqui para vocês, está encapada bonitinho, vocês podem ver, capa preta, né? A minha já está surradinha, mas por que da rifa? Para mim, como eu falei, arrecadar fundos, tá? Eu vou deixar, já tem um vídeo falando sobre a rifa, custa R$20, e quem for comprar, amados, escolha lá o número, tem a chave Pix, o dinheiro cai direto na minha conta, não tem intermediário, tá? E me mande por e-mail, pregadorlogos@gmail.com, né? O número que você comprou, seu nome, cidade, endereço, nome completo, direitinho. Por quê? Quem for sorteado, vai ser no final do mês, tá? Se não me falha a hora, dia 30, acho que é o último sábado do mês, né? Eu vou estar fazendo sorteio. Enfim, e eu vou mandar encaminhar essa Bíblia para você, para o seu endereço, amém? Então, peço a colaboração de todos os amados irmãos, entendo, e vai ter ela não é uma Bíblia de estudo, entendam bem, amados, é só a tradução dela. Então, ela foi traduzida do hebraico e grego para o inglês, e do inglês uma editora traduziu para o português, amém? Às vezes eu leio certas mensagens que ela fica um pouco diferente. Eu sempre leio na versão que os amados conhecem, tem habitualmente, sempre deixo os versículos na descrição por conta disso. Peço colaboração de todos, amém? E compartilhe. Deus abençoe a todos. Amém, amados? Shalom. Até a próxima semana com mais uma mensagem do canal Pregador Logo.